E aí, minha gente, eu sou Juliana França, estou apresentadora desse programa, mais um programa Papo na Laje. Hoje aqui na Laje do Vidigal, da galera do Nós do Morro, queridíssimo Nós do Morro, esse grupo maravilhoso de teatro aqui no Vidigal. E a gente está recebendo Bárbara e Bruno, tá? Pra gente falar um pouco sobre comunicação social, sobre como a gente tem tecido essas redes a partir da comunicação. E eles vão falar muito melhor do que eu sobre esse tema hoje e sobre várias outras coisas também. Bárbara Nascimento, eu sou cria aqui do Vidigal, atuo aqui no Vidigal como professora também, sou formada em letras e trabalho na escola local. E a minha inserção, digamos assim, na comunicação foi por conta de um trabalho que eu faço na plataforma de fotojornalismo, que é o Front Fires, e a gente estava interessado em conversar, em dialogar com mídias periféricas. Embora eu seja da periferia, sim, não era meu campo de atuação, digamos assim. E aí eu soube de uma reunião que queria acontecer na Unisul até então, reunindo vários comunicadores periféricos, tinha sido pensada pelo Rumba Gabriel, de Jacarezinho. Esse ano? Não, como que foi? Em 2019. 19, tá. 2019. E a ideia era apresentar o Portal Favelas, né, como um projeto guarda-chuva que iria noticiar, divulgar e colaborar com outras mídias periféricas. Eu fiquei encantada com a proposta, porque era uma visão de que os comunicadores, todas as pessoas envolvidas no projeto seriam da favela, uma linguagem da favela. Não que essa linguagem da favela também é complicada, que a pessoa acha que por ser uma linguagem da favela tem que ser uma coisa ruim, não. Não é pejorativa, exato, né? Sim. Nossa ideia é comunicar de uma forma natural, mas com consistência, com conteúdo bacana e principalmente um conteúdo que não ficasse no estereótipo, entendeu? Sim. Que não fosse aquele conteúdo que novamente falasse das mazelas. Lógico que elas são importantes, têm que ser noticiadas, divulgadas, mas a ideia também era mostrar potencialidades, outras coisas da favela. E aí, a partir daí, eu me tornei comunicadora, porque eu me coloquei como voluntária para fazer as matérias, que eu sou formada em letras, então gosto muito de escrever, para produzir esse conteúdo. E, na maioria das vezes, eu falava, para te falar a verdade, do Vidigal. Porque além de ser oriunda daqui, eu sou, por conta de ser oriunda daqui, na verdade formada em memória social. Eu me preocupo com a memória do Vidigal. Então eu achei, uma ferramenta muito bacana, porque eu já me comunicava com os meus aqui no Vidigal. Sim. E através do portal era possível comunicar com outras favelas. Pessoas, outras favelas, comunidades. Exatamente. Então, a partir daí eu comecei a atuar, digamos assim, na comunicação. Bárbara mergulha no mundo da comunicação social a partir desse interesse. Exato. Eu acho que eu caí de paraquedas na comunicação, de certa forma. Eu comecei a graduação fazendo Ciências Sociais no IFIX, ali no centro. Tinha muita dessa pegada, queria ser cientista político, né? Só que, cara, cheguei lá, eu me deparei com um cenário totalmente diferente do que eu esperava. A falta de oportunidade de mercado, eu falei, cara, eu sou pobre, sou da favela. Eu não vou ficar aqui estudando 5 anos para sair daqui, não ter uma garantia de emprego, não ganhar dinheiro, enfim. E nem era licenciatura, ou era? Não, era bacharel. Pior ainda. E eu não esperava que a gente ainda fosse entrar no governo Bolsonaro, né? Ainda teve isso no meio do caminho. Correndo o risco ainda de nem ter sociologia no currículo. Sim, aí eu fui pra comunicação na UFRJ, ali na ECO, na Praia Vermelha, com a cabeça de, cara, eu quero fazer publicidade, quero ganhar dinheiro e tal. E lá o curso é ciclo básico, você escolhe a habilitação depois, né? E nisso eu já estava meio descontente também com a ECO, com a faculdade, sem muita perspectiva de emprego ali dentro, né? Eu não estava me sentindo contemplado pela graduação de comunicação, e nesse meio do caminho apareceu um projeto, que foi um projeto de 1 ano, só aconteceu uma vez. Foi a NARRA, que é uma agência escola de jornalismo do Observatório de Favelas lá na Maré, e que foi financiada pela Ford, na Fundação Ford, em que eles selecionaram 11 jovens de periferias, de lugares diferentes do Rio de Janeiro, para dar uma formação de 1 ano em jornalismo, né?
E foi legal porque, pô, eu me interessei, a gente tinha aula com vários jornalistas muito maneiros do ramo, pessoas renomadas e tal. E uma das primeiras aulas que a gente teve, acho que na terceira semana, foi com o Leandro Demore, que era o editor-chefe do Intercept Brasil. Ele tinha acabado de assumir a redação. E ele tava montando uma equipe nova, né? E eu não fazia ideia de quem era o Demore na época, falando a verdade. Só que ele falou um monte de coisa super interessante, né? Eu parei e falei, cara, eu comecei a anotar tudo que ele falava. No fim ele foi lá e falou, cara, tô com uma vaga no Intercept e tal, quero trocar uma ideia, sei. Só que eu não tô divulgando isso na internet, tô querendo chamar a rapaziada no boca a boca, vamos trocar essa ideia e ver se funciona. Aí ele me chamou, a gente trocou a ideia, tava uma tarde lá na redação, era na Lapa ainda na época. Ele curtiu o papo, me chamou e eu entrei assim no jornalismo. Em uma semana eu comecei a trabalhar na agência Narra e no Intercept Brasil. Aí fiquei 2 anos no Intercept Brasil. Aí saí de lá, já estava meio esgotado da vibe de redação também. Isso que ano, Bruno? Eu entrei no Intercept em 2017 e saí em 2020. Não, você é um rapaz jovem, currículo maravilhoso. As coisas aconteceram. Aí nisso eu saí de redação e falei, cara, eu tô numa vibe diferente, eu quero me conectar de novo com a favela. Mesmo que eu estivesse escrevendo muita matéria sobre favela, eu ainda tava num foco muito sobre política, que acaba sendo o foco do Intercept também. E eu falei, cara, eu quero fazer outras coisas. Aí nisso comecei a trabalhar com comunicação no terceiro setor. Aí entrei pra comunicação institucional da Rede da Maré, aí fiquei sendo gestor de mídias dele um tempo. Fui para o SESEC, que é o Centro de Estudo de Segurança e Cidadania da Cândido Mendes. Aí fiquei tocando o projeto Panóptico 1 ano também. E nesse meio tempo a gente criou o Labjaca, né, que foi no início do ano passado. A gente já tinha um desejo de fazer uma agência de comunicação no Jacarezinho, em 2019 também, mas por conta de todos esses atravessamentos, né, falta de grana, tempo, a gente não conseguiu tocar. Aí chegou a pandemia em 2020 e a gente falou, tipo, cara, as favelas já estão se organizando para distribuir cesta básica, a Rocinha, o Alemão, a Maré, todo mundo super organizado, várias instituições. E aqui no Jacarezinho não tem uma faixa pendurada falando que a Covid é perigosa, saca? A gente se reuniu para fazer essa comunicação comunitária, distribuir kits de higiene, cesta básica, né, através de doação. Só que a gente achou que era insuficiente, né? Eu já estava trabalhando com pesquisa na época, algumas pessoas do grupo também, e a gente falou, cara, vamos tentar mapear o número de casos suspeitos de Covid aqui na favela do Jacarezinho agora. E a gente passou um formulário que a gente construiu com a clínica da família parceira e a gente observou que tinha mais de uma centena de casos suspeitos de Covid na favela, enquanto o Estado estava mostrando menos de uma dezena. Na época, eu acho que eram 7 casos. E a gente falou, cara, eles não fazem ideia de quantas pessoas estão com Covid aqui, não vai ter política pública para isso. Lá no Jacarezinho, os moradores falam que a favela tem mais de 90 mil moradores. O último censo do IBGE dá conta de 37 mil. A gente sabe que não tem 90 mil, mas a gente também sabe que é muito mais de 37 mil moradores. E a gente para e pensa, se você não sabe quantas pessoas moram aí, como é que vai ter escola para todo mundo? Como é que planejar, organizar isso? Não tem política pública, não vai ter vacina para todo mundo se vocês não sabem quantas pessoas moram aqui. A gente falou, cara, a gente sabe como produzir dados, a gente sabe fazer uma produção básica, a gente sabe buscar dado através de lei de acesso à informação em fonte do Estado, a gente sabe como comunicar, vamos fazer isso de alguma forma. Aí a gente se reuniu, começou o Labjaca e foi isso, deu certo, tamo aí. São quantas pessoas que fazem esse levantamento? Cara, a gente começou com 6 pessoas, que são o grupo principal, hoje a gente tem 12 colaboradores. Pô, a gente tem conseguido gerar dados, a gente tem conseguido ter acesso às informações, E agora, o que a gente faz com esses dados? O que a gente faz com essas informações? Para onde vão essas informações? A nossa produção de dados, eu acho que um princípio básico do Labjaca é ter uma metodologia replicável em tudo, desde as nossas produções audiovisuais até a nossa produção de dados. Então, o nosso sonho é que a gente consiga ter uma base de dados no nosso site ali, onde as pessoas consigam puxar os nossos dados e fazer produções terceiras, onde a gente consiga estar levando essa nossa metodologia para outros labs serem criados em outras favelas. E isso veio muito pelo nosso trabalho na comunicação, né? A gente sabe que comunicar dados é uma coisa super complicada, dados não são legais. É uma coisa super chata. Números, chato, é muito chato. Só que são coisas totalmente importantes. A gente vive uma era de Big Data, né? Hoje, basicamente, tudo pode ser transformado em dado. É uma caminhada que você dá na rua, vira um dado no seu telefone. E a gente sabe também que na mão de quem esses dados estão, né? Esses dados estão na mão das grandes empresas. Então, a gente queria comunicar esses dados e levar essa informação para a favela, produzindo conjuntamente com a favela, de uma forma acessível. E a gente encontrou o audiovisual e as redes sociais nesse caminho.
tecnologia, né? Entendendo que com o audiovisual a gente consegue pegar uma maior margem de pessoas, né? A gente não tem essa barreira da língua, das pessoas que não sabem ler ou que não sabem interpretar, a gente tem um alto índice de analfabetismo, né? Então quando a gente coloca isso no audiovisual de uma forma super explicativa, seja com motion design, narração, seja uma com esquete de humor. Uma esquete de humor, com um ator falando uma coisa super caricata, tranquila, trazendo para uma comunicação próxima, eu acho que esse foi o nosso pulo do gato, né? Para estar levando essa informação. E a internet é isso, né? O grupo do Abjaca é novo, nativo digital, então o pessoal se apropriou muito disso e se aproveitou dessa porta que a internet abriu, né? Hoje é muito mais fácil a gente comunicar que antigamente. Antigamente a gente dependia da televisão. A galera tá com o celular na mão o tempo inteiro, internet, informação chega, WhatsApp, enfim, né? São várias ferramentas. Eu falei que em 2019 tinha ocorrido essa reunião. Sim. Entre comunicadores. Mas o portal ele começou em 2020 justamente por conta da pandemia. E é também muito nessa pegada. A gente queria informar os moradores, entendendo que a população favelada seria mais afetada, né, por vários motivos, inclusive também por conta do quantitativo. A favela tem os dados são muito... Aliás, é do censo de 2010. Os números não batem, né, gente? Os números não batem. Aqui dizem que tem 9.000 e poucas pessoas. Segundo o censo do IBGE. Rua, né? Segundo o censo do IBGE. Então, como as pessoas... a gente entendeu que fazer campanha também para que fique em casa, a gente sabia que a favela iria sair. Sim. Então, como levar informação, como produzir a nossa informação a partir de nós mesmos. Então, o Portal Favelas ele foi lançado antes do período previsto por conta disso, para prestar esse serviço durante a pandemia. E a partir daí ele cresceu, enfim. Tanto que hoje em dia tem a TV Portal Favelas, eu não faço mais parte, né, mas estive só no começo. E atualmente eu trabalho no Afidentidade, que também é um veículo de comunicação, também trabalha com audiovisual, embora não seja a minha parte, que ele reúne negros em diáspora. Então a gente tem gente de tudo quanto é lugar, discutindo cada um seu território. Sim. E eu falo sobre o Brasil, no caso, sempre trago um convidado, uma convidada, para falar das potencialidades, das coisas que acontecem. E a gente usa para divulgação, tanto dos programas, quanto como era no portal, para as matérias do portal, as redes sociais. Porque, né, a gente entendeu que é uma forma mais rápida de disseminar notícias, de disseminar informação. Então, sempre a divulgação de tudo que é produzido é através das redes sociais. Você trouxe uma coisa, Bárbara, que eu acho que está dentro da sua pesquisa, também das coisas que te interessam, que é a coisa do território, da memória. E tem uma coisa também que tem no trabalho no Lab, que é essa coisa de resgatar. Tipo, a gente não tem ninguém pensando aqui a minha favela, bicho, eu vou pensar a minha favela. Então acho que tem uma coisa que atravessa também o trabalho de vocês, que é sobre o meu território. O meu trabalho é atravessado pelo meu território, a minha pesquisa, o meu interesse, a minha memória, sabe, os dados. E vocês estão num trabalho desse também, de resgatar. Você falou que estava pensando num projeto, de um documentário. Você falou sobre um documentário, que documentário é esse? Sim. O Lab é um laboratório de dados e narrativas, né? A gente não abriu mão de ter dados e narrativas. A gente não abriu mão disso. A gente entendeu que o dado ele era principalmente forte para estar convencendo as pessoas que não estão dentro dos ciclos que a gente está, né? Mas que a narrativa ela é igualmente importante, as nossas histórias não podem ser esquecidas. E esse documentário que a gente está produzindo agora, em parceria com o Portal Favelas, inclusive, o Abjaca está nessa parte do roteiro, do audiovisual, a captação, enfim. E a gente está querendo mostrar o Jacarezinho de antigamente e as potencialidades de hoje em dia. Todas as problemáticas que atravessaram a favela, desde sua construção até o que as pessoas que têm movimentado coisas hoje na favela para estar levantando a autoestima da favela, para estar mostrando... produzindo ali dentro, seja no esporte, seja na cultura, né? E vai ser um documentário bem bacana, a gente vai estar mostrando gerações também, como o Rumba Gabriel, que é de uma geração passada, que está no Jacarezinho há muito tempo. A Tia T. Quem é Rumba? Cara, o Rumba, eu acho que ele é a maior referência de liderança comunitária do Jacarezinho, uma das maiores referências no Rio de Janeiro, eu acredito. De favelas é o maior. De muito tempo. O cara tem um significado muito grande para a história do Jacarezinho. Referência. A história dele se confunde quando o Jacarezinho
Jacarezinho, de certa forma, é um cara que está ligado ao movimento do samba, sempre teve na luta pelos direitos civis, a luta pelo movimento negro, vai estar nesse né? documentário. Vai estar no documentário. E ele tem uma história muito bacana aqui, com o enfrentamento aos UPPs, desde o início da criação das UPPs. Quando a UPP chegou lá no Jacarezinho, ele foi o cara que pichou na parede, sorria, policial, você está sendo filmado. Depois disso, ele teve que sair do Brasil, porque ele começou a sofrer ameaças e foi ficar nos Estados Unidos com os Panteras Negras. Os Panteras Negras convidaram ele para ficar lá nos Estados Unidos. Sim. Que foda, ficou um ano, 2 anos lá estudando, fez faculdade, enfim, voltou para cá e continuou se movimentando, se articulando. Então ele é um cara muito, muito importante, uma figura muito representativa na história da militância do Rio de Janeiro, né? A gente vai ter a Tia T também, que é até mais velha que o Rumba, então tá aí no Jacarezinho desde os primórdios do Jacarezinho, quando não tinha nem casa ali, basicamente, né? E a nova geração, a gente vai estar trazendo a Natália, que movimenta um grupo de teatro, aulas de teatro para crianças ali dentro da favela, né? E algumas outras produções culturais também. E o Thiago, que é do Jacaré Basquete, agora ele reconstruiu uma quadra de basquete que estava abandonada lá na favela. Sim, pô, tô ligada, tô muito super bacana. ligada. Tá atendendo mais de 40 crianças também ali com aulas de basquete durante a semana. E também a parte do Abjá, o Thiago é um dos fundadores do Abjá, que também está representando essa nova geração da favela que está movimentando a cena, né? E o documentário vai tratar disso, dessas potencialidades do ontem e do hoje do Jacarezinho. É mais ou menos o meu trabalho. Exatamente, aqui é minha função, aí vocês são da minha função, exatamente, assim. Você é formada em letras e falou que você falou que você gosta muito de escrever, né? E o que o Bruno me falou, me pegou, a gente trabalha com dados, com narrativas, e é o seu trabalho, né? É Vidigal Narrativas de Memórias, por isso que você falou. Exatamente, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Bárbara, sobre essas narrativas do Vidigal, o que tem te interessado ao longo desses anos e por que narrar o seu próprio território, qual a importância disso, né? Eu sou de 78, e é justamente um período em que o Vidigal sofria ameaça de remoção, que tinha toda uma luta para manter porque o Vidigal tem uma parte que é legalizada e outra parte que é ocupação. E durante vários momentos da nossa história... E a gente aqui está na parte legalizada. Legalizada. Eu sou daquela parte de lá, que é a pedrinha, da parte não legalizada. Então, dá para entender o porquê, né? A gente sempre sofreu com especulação imobiliária. Sim. E também, após a vitória pela permanência, que foi em 80, na década de 80, com a vinda do Papa, que não foi a vinda do Papa, que determinou nossa permanência, é importante registrar, foi a luta dos moradores. Do povo, da galera. Exatamente. Que tá aqui. O Papa só veio aqui porque o Vidigal já estava em voga, já era notícia, como uma população marginalizada, favelada, negra, luta pela permanência em um território supervalorizado da Zona Sul, em plena ditadura militar. Então o Vidigal era notícia. Sim. Inclusive nós tínhamos um jornal comunitário, que era o Mensageiro, que foi elaborado naquela época para noticiar tanto a luta contra a remoção como a estruturação da favela, porque os prédios públicos daqui, tudo foi feito por morador através de mutirão. E isso me fascinava, inclusive eu fui a criança da creche, eu participei de praticamente todos, gente, todos os projetos sociais que tinham no Vidigal, eu me enfiava ali. Dentro. Então, a história do Vidigal sempre me inspirou muito, eu sempre achei muito interessante. Mas o que de fato, e aí eu fiz letras, não só por causa da história do Vidigal, obviamente, porque eu gosto de literatura, eu gosto de escrever. E aí, em 2009, havia ainda, aliás, o Centro Cultural, que fica no Largo do Santinho, que durante muito tempo ele ficou servindo a vários fins, menos fins culturais. Sim. E era um lugar que eu tinha um carinho enorme, porque onde eu fiz várias atividades. Então, com um grupo de amigos, a gente foi até a Associação de Moradores, que aqui administrava o prédio, pedir para a gente ocupar. Ocupar o quê? A nossa ideia era oferecer atividades culturais para as crianças ali do entorno. E o Centro Cultural também era muito estigmatizado, porque durante a Guerra Vidigal-Rocinha, ali era o local de desenrolo. Sim. Então, estava no meio do fogo cruzado, né? Então, por isso também que as coisas não aconteciam, meio que tinham desistido. Mas aí a gente estava numa empolgação, acreditando que era possível e foi possível. A juventude, né? A juventude sempre. E a gente fez o negócio acontecer, a gente reabriu o espaço, fez o mutirão, organizou, só que todo mundo voluntário, né? Então, se manteve durante um tempo, depois não foi mais possível. Mas nessa época, já havia uma questão da gentrificação aqui no Vidigal. Já havia gente querendo comprar aqui, querendo comprar ali. E sempre passavam pelo Centro Cultural, até porque é o espaço que era do morro, né? Sim. Não era um espaço que acreditavam que podiam comprar também. Sim.
E aí eu comecei a pensar, cara, se tem tanta gente saindo do morro e vendendo, porque também a oferta é interessante. Você tem um barraco que você sabe que vale 30 mil reais. Isso não é noção, vale 30 mil reais. Mas chega o estrangeiro e te oferece... 150 o quê, amada? 200 pra cima. Que isso? Literalmente paga à vista, entendeu? Era a vista que interessava, não era o seu barraco. As pessoas vendiam. E eu comecei a ficar com temor do tanta gente perdendo essa identidade, né? Como também... Essas pessoas vendem aqui 200 mil reais, é muita grana para essa pessoa, mas com 200 mil reais você não mora perto do seu local de trabalho. 200 mil reais você vai para onde? Sim. Então eu pensei, cara, se a memória do Vidigal é capaz de me gerar orgulho, né? De me fazer tão orgulhosa do meu lugar, Sim. ela pode fazer também outras pessoas, que as pessoas inclusive nem sabem, muitos não sabiam da história. Né? Sim. Então eu comecei a pesquisar a história, né? Me aprofundar mais na história, coletar arquivos, entrevistar moradores mais velhos. Que é um trabalho que a galera vai fazer agora lá, né? Como eu sou professora da escola estadual, então também tinha um diálogo com a juventude. Eu comecei a comparar o que uns diziam, o que outros diziam, promover esses encontros, né? Maneiro. Dos mais velhos com os mais novos, essas trocas. E aí fundei o Núcleo de Memórias do Vidigal. Que essa, na verdade, é a minha grande paixão. E a partir daí que surgiu tudo, que foi a partir do momento que eu me interessei muito mais. Eu sempre tive uma vida ativa aqui no Vidigal. Mas quando eu de fato mergulhei, digamos assim, é que eu comecei também a enxergar para além do Vidigal, outras favelas. Você mergulha na sua memória, você consegue expandir os seus horizontes, né? Porque todo mundo, aí, quando teve o boom da gentrificação, né? Sim. Todo mundo falava muito do Vidigal e eu era sempre convidada para falar a respeito. Sim. Aí eu falei assim, cara, se é uma história que interessa tanta gente, falo eu pelos meus e com os meus. E a partir daí que eu fui fazer o mestrado. E aí, qual é a pesquisa no mestrado? Vidigal Narrativa de Memórias. E fiz aí um documentário, por isso que eu falei que tem relação. Gente, vamos quebrar. Tá, eu não sou do audiovisual, então era uma coisa assim, amigos que filmavam, amigos que editavam, enfim. E aí eu entrevistava os mais velhos e também uma geração mais nova. Naquele momento, meu interesse era em relação à gentrificação. Por que sair, por que ficar? Mas agora que voltou, o PP ficou evidente que ela é falida, né? Sim. Mas ainda assim, existem várias pessoas que se interessam pela favela e não pelo favelado, que vê o Vidigal como um mirante para a Zona Sul, né? Para tirar foto e tá bacana pra caramba. Então, ainda há relevância de ter essa discussão. Para dentro, né? Exato. Primordialmente, eu acho que esse trabalho que o Bruno está fazendo, que você faz há um tempo também, Bárbara, é se narrar para dentro, né? Exato. Falar para os nossos, assim, para fortificar esse movimento e aí a gente, de fato, fomentar essa ideia que, tipo, a favela não é só um cartão postal, não. Tem muita história, tem muita narrativa, tem muita vida e essas vidas precisam ser respeitadas, sobretudo, né? Tem uma coisa que Bárbara falou e também que atravessa a fala do Bruno, que é a questão do... A gente não quer, e tem aqui no Papo na Laje também, a gente não quer falar só das mazelas. As mazelas, elas existem e a gente vê cotidianamente, né? Mas a gente quer falar das coisas positivas. E aí a gente entra num bloco importante desse programa, que é sobre os nossos sonhos, o que a gente tem sonhado, pensado, planejado para as nossas vidas, para os nossos coletivos, o que a gente tem pensado em fazer para o futuro, para hoje, para amanhã, depois. O meu sonho é o Museu do Vidigal. Que eu tenho, assim, de maior sonho é que seja possível a construção de um museu aqui no Vidigal. Mas aí, infelizmente, esbarra numa coisa que esbarra, inclusive, a galera que trabalha com mídia periférica, né? Como se manter? Porque além da disputa de narrativa, a gente tem disputa de mercado. Sim. Né? Então, projetos sociais são muito ótimos, as pessoas vêm no voluntariado, tudo é lindo, mas não se sustenta por muito tempo. Sim, as pessoas precisam se manter financeiramente, Exato. né? Então, vários veículos incríveis, produzem coisas incríveis, acabam pelo meio do caminho porque não conseguem continuar, porque não tem financiamento, a galera não tem como... Normalmente, também é interessante pensar na questão da comunicação periférica, que normalmente a pessoa tem um outro trampo. Ela não vive só disso. Então, a mesma dificuldade que se encontra na questão da comunicação periférica, encontro eu com um projeto de memória aqui no Vidigal. E para elogiar tudo do lindo, mas não consegue efetivar porque não tem um espaço, não tem como manter esse acervo num lugar bacana. Mas então, é isso que você tem sonhado com isso, assim, uma coisa é que tá, é o seu sonho, está no seu horizonte, no seu sul. Cara, no lado
Lab, a gente tem alguns sonhos, né? Eu acho que o primeiro é a nossa sustentabilidade, como você falou, é muito importante. A gente tem feito um trabalho super da hora, mas que para continuar sendo movimentado precisa de uma sustentabilidade, né? As pessoas, hoje o Lab, todo mundo tem um segundo emprego, tá ligado? Então todo mundo tem que se movimentar de alguma forma, a gente tem que tirar tempo de onde não tem, se comprometer com os trabalhos que a gente tem para tocar as coisas que a gente tem no Lab. Então o nosso primeiro sonho é ser sustentável, mas a um médio e longo prazo a gente tem um sonho de expandir, não só falar do Jacarezinho enquanto território, mas ter uma metodologia e conseguir colocar labs em outras favelas do Rio de Janeiro, ter outros labs. Nosso sonho é mais ambicioso, a gente tem um sonho de América Latina. Isso aí, bora, vamos sonhar de graça, né, gente? A gente tem um sonho de América Latina, a gente É sabe importante. que muita coisa que a gente passa aqui no Brasil, a gente sofre em vários outros lugares da América Latina. A gente se compara muito com países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, mas as nossas singularidades e particularidades são muito mais parecidas com a da Colômbia e da Venezuela, por exemplo. Projetos como a UPP, por exemplo, já existiam na Colômbia há algum tempo e a gente já poderia ter estudado isso. Então, dialogar com esses outros países da América do Sul é o nosso sonho. Acho que é o nosso maior sonho, né? Criar um Lab América Latina. Delícia, delícia, delícia. Acho que é isso, assim, eu... Feliz, gente, feliz de vocês terem compartilhado os sonhos aqui com a gente. A gente está no final desse programa maravilhoso, então eu queria agradecer, Bárbara. Obrigada. Eu agradeço o convite. Bruno, muito obrigada. Eu agradeço o convite Muito demais. obrigada e que a gente consiga realizar os nossos sonhos e que as nossas narrativas, elas ganhem essa disputa secular e elas vão ganhar. Axé pra nós, saúde. Axé. É isso.